Nós vamos agora ao nosso estudo desta noite. Na semana passada, nós tivemos, a partir da pergunta que fala sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, a oportunidade de seguir na pergunta 242. Aquela que nós havíamos feito, não é? Foi essa ou foi a 243? 241? Isso. Hoje vai a 242, é isso? Ótimo. Então, na pergunta 242 do Livro dos Espíritos, nós temos: como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento para eles é limitado? Os espíritos conhecem o passado? Estamos falando do que acontece com os espíritos do outro lado da vida, não é? Conhecimentos, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. O 241 era se os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós. Agora a pergunta 242 é: como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é limitado para eles ou não? Hein, Felipe? O que você acha? Vamos já turbinar o Felipe antes que ele dê umas pescadas. Eu acho que é limitado, sim. Limitado ou ilimitado? Limitado. Limitado. Por exemplo, coisas de quando talvez ele não estivesse no reino hominal, ele não se lembre. Mesmo no estado de espírito, ele deve lembrar algumas encarnações para trás só, eu imagino. Então, certo. Que seja limitado no tempo, e também algumas coisas que ele fez que talvez não esteja preparado para descobrir, também ele não saiba. Tomé, você que é um homem de 4,5 milhões de anos, o que você acha? Então, eu acho que eles conhecem o passado, mas não conhecem todo o passado, né? Parte do passado. Quanto mais evoluído ele for, mais do passado ele conhece. Quanto mais purificado, quanto mais elevado ele é, mais ele tem acesso ao conhecimento daquilo que foi o que ocorreu com ele, o que já aconteceu. Certo. E quanto menos avançado, menos ele é capaz de abarcar isso. Certo. Certo? Patrícia, o que você acha? Eu acredito igual o Tomé. Você acha como o Tomé que ele pode abarcar cada vez mais na medida que evolui? Que evolui, exatamente. Elaine, você levantou a mão, Elaine, então não reclame. A câmera está vendo que não. Eu também concordo com o pessoal. Eu acho que à medida que vai evoluindo, eles vão melhorando, ele vai tendo mais conhecimento. Ou, se por exemplo, ele tiver a necessidade de conhecer mais detalhes, talvez para o novo planejamento, acho que cada caso vai ser um caso. Tá bem. Tem alguém que tem alguma opinião diferente dessa, ou que tem alguma pergunta sobre isso, ou tem alguma dúvida? Pode levantar a mão. Tudo bem. Hoje vocês se preparem que vocês hoje vão ser requisitados. Todos vocês. Vamos ver então o que os espíritos estão dizendo a esse respeito. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento para ele é limitado? A pergunta vocês veem que é como? Como eles têm conhecimento do passado? Eles assistem isso num telão? Eles vão a uma sessão de cinema e têm acesso a estas coisas que aconteceram com eles? Alguém conta para eles? Como vocês acham que isso pode ser? Antes de a gente ler a resposta aqui para os nossos telespectadores, como vocês acham que a pessoa pode ter acesso ao passado? Como? Vamos lá, Felipe. Eu acho que uma pessoa, um tutor, deve contar para ele, e aí ele vai se lembrando, ele fala: nossa, é mesmo, isso aconteceu. Eu acho que tem uma pessoa, um especialista, tipo de um psicólogo espiritual, sei lá. Um fofoqueiro, contador de história, que fica fazendo o espírito relembrar.
Você acha que é mais ou menos por aí? É, mais ou menos isso. E você ia acreditar, Felipe, se ele falasse: Felipe, vou te contar um negócio. Felipe, como é que você foi fazer aquilo? Você, numa vida passada, Felipe, você colocou um monte de gente dentro de um caldeirão que estava fervendo com azeite. Como é que você foi fazer um negócio desse? Eu acho que aí... Você ia gostar de ouvir uma história de um cara assim? Eu acho que ele só ia contar o que eu ia ter capacidade de lembrar. Se eu não lembrasse, não tivesse ter uma associação de memória com isso... Então por que adiantaria ele contar? Ele ia contar só para dar para pôr fogo ali na... Só para pôr fogo no... Não, como é que fala? É para dar a fagulha. Não, mas é esquisito, né, Felipe? Ele precisa te contar para você lembrar. Mas ele só vai contar aquilo que você vai aceitar lembrar, então... Não é? Vai te contar: Felipe, você era bonitão, Felipe, nossa, tinha uma moça que resistia a você. Isso aí eu quero lembrar. Isso é bom lembrar. Eu era Mr. Músculo, ganhei não sei o quê, eu era atleta, eu tive a medalha de ouro na Olimpíada de não sei quando, nas Olimpíadas lá em Olímpia. Isso eu quero lembrar. Então, seria uma coisa estranha que os espíritos tivessem que falar para nós só coisas que a gente quisesse lembrar. Seria esquisito. Ô Tomé, você que é um homem de 4 milhões e meio de anos, como que o espírito pode se lembrar? Ele tem isso na memória, não é? Ele guarda isso na memória? Guarda a memória. Sim, mas e por que você disse que nem todos se lembram? Se está todo mundo na memória, por que... Não é que não se lembra, que eu disse na outra pergunta. Eu disse que ele não tem conhecimento, certos conhecimentos ele não tem, porque ele não tem condição de ter ainda, mas ele se lembra. E quando ele morre, depois vai para o outro mundo, passa que nem um videotape. Do que? Esse videotape é do quê? Da vida dele. Atual? Não, da passada. Não. Quando eles desencarnam, aquilo que eles dizem que eles veem é todo o processo da vida física que acabou de terminar. Mas depois daquele que vê da vida física, vê o passado também. Não, senhor. Não tem nenhum depoimento que eu conheço de que o espírito começou a vê lá para trás. Nesse momento. No momento da próxima... Da desencarnação. Certo. Mas depois ele vê. Bom, depois, então, aí que tá. No depois, como é que ele pode ver o passado? Como é que ele... Porque a pergunta 242 é: como é que os espíritos têm conhecimento do passado? O Felipe disse que vem alguém e conta para ele. E você, como é que acha? Você concorda com isso? Você acha que tem outro jeito? Não, ele tem na memória. Ele tem na memória? Tem. Tá, então eu teria que acessar essa memória para isso acontecer, de ele poder se lembrar. Certo. Patrícia, e você? Como é que você acha? Eu concordo com ele. Vai falar isso, vai. Eu também acredito. Você acredita no quê, Patrícia? Que o amigo aqui informou. Que tem na memória, e do lado de lá essa memória ela vai... Ou seja, a memória vai buscando coisas do passado cada vez mais, dependendo da evolução do espírito. Dependendo da evolução, ele vai melhorando a capacidade de recordar. De recordações lá de trás. Elaine. Não falei que eu ser pessoas diferentes, eu falei que... Eu acredito que é mais ou menos quando a gente tenta lembrar alguma coisa. E aí, por exemplo, você quer lembrar algo da infância. Você acessa seu arquivo. Se tivesse a oportunidade da gente ter um dispositivo, alguma coisa que projetasse isso instigaria e ajudaria a gente a lembrar mais. Eu não me recordo agora qual dos livros que eu li, mas foi logo em seguida, depois do nosso lar, em que acho que foi o André Luiz conta que eles estavam numa espécie de salão e as pessoas entravam numa sala e era uma TV. Então era acessado o arquivo dela. Mas ela é como se fosse um estímulo, sei lá, eu vi uma imagem, aquilo me puxou algo. Então isso vai fazendo com que eu vou tendo mais recordações. E aí do lado de lá, como a gente vê as coisas mais com os olhos, né, mais reais, a gente começa a ter pequenas lembranças. E essas lembranças vão sendo colocadas, você vai pensando, até que chega um momento de isso ser projetado.
Então você acha que todos passam por uma situação de alguém projetar para ele e ele vê o que é que aconteceu? Não que ele passe a situação de ser projetado. Eu acho que é mais ou menos como se eu tivesse perdido a memória. E de repente alguma coisa, alguma pessoa, uma imagem eu vejo e aí volta tudo na minha mente. Como lá a gente tem tutores, tem um processo todo, eu acredito que para facilitar, né, talvez para uma compreensão melhor, a gente tem esse recurso da gente ver. Porque com imagem você consegue buscar mais coisas, né? Lucas, o que você acha? Eu tenho uma opinião parecida com a dela. Eu acho que deve ter algo que projeta uma imagem que os façam lembrar do seu passado, dependendo da necessidade da lembrança, eu acho. Sérgio? Se eu não me engano, em Laços Eternos, da Zíbia Gasparetto, tem uma personagem que desencarna com 14, 15 anos e lá no mundo espiritual é apresentado para ela uma encarnação dela, como se fosse uma tela, como se fosse um monitor de televisão. Um cinema. E conforme vai sendo apresentado para ela uma certa encarnação que ela teve, ela vai até modificando o seu corpo perispírito naquela imagem que ela está vendo. Inclusive ela vai envelhecendo, vamos dizer assim, conforme ela vai assistindo o que ela viveu. Sim. Esse é um fato, é um caso relatado nesse romance e que a partir dessa recordação deste modo, ela passa a assumir uma personalidade que era diferente daquela que ela possuía quando ela começou esse tipo de terapêutica, não é? Agora, além disso, tem mais alguma? Ah lá, ó, vamos lá, Vanderlei, lá, Verônica tem lá a opinião. Duas pessoas da internet que falaram com a gente, a Derli, ela acha que pelo que ela leu, em alguns livros é passado num telão para que eles possam ver, desde que seja necessário para a sua evolução. E o Lúcio, de Jaraguá do Sul, falou que assim, como se fosse um HD, que pudesse ser acessado. Qual é a primeira? A primeira é a Derli. Ela falou, pelo que li... A Derli é de Derli onde? de Campinas, desculpa. Campinas. Ela falou que pelo que li, é passado num telão para que eles possam ver, desde que seja necessário para a sua evolução. Sim. E o Lúcio, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, falou que como se fosse um HD, que pudesse ser acessado. Isso. Nós temos, então, essas duas opiniões que se somam de vocês como possíveis formas de cada um ter acesso à sua... aquele repositório, aquela experiência ao passado que ficou arquivado em cada um. Nós temos no livro Nosso Lar uma passagem interessante da dona Laura. Ela vai se preparar para renascer. Ela e o marido, depois de estarem em Nosso Lar por vários anos trabalhando, começaram a sentir certas necessidades de entender coisas que tinham acontecido com eles. Então eles procuram um dos ministros e o ministro autoriza que eles possam, no Ministério da Comunicação, recolher um fichário que mostrava nos arquivos, estavam ali registrados, o que eles tinham vivido, abrangendo um período de 300 anos. Vejam só, eles já estavam em Nosso Lar, já estavam trabalhando, eram espíritos que tinham conhecimento espírita, faziam o bem, mas não sabiam, não tinham acessado automaticamente, pelo simples fato de terem desencarnado, o conteúdo de memória. Então, conta-nos aqui a senhora Laura, porque o André pergunta a ela, mas a senhora recordou o passado de maneira natural? E ela disse, não, eu me explico. Tira esse azul que você pôs, por favor. Quando a visão interior ficou mais clara,
as lembranças vagas me causavam perturbações muito grandes. Algo que às vezes acontece com o próprio encarnado. Sonhos meio tumultuados, sensações estranhas quando você entra em determinado lugar, quando você passa por situações que você não sabe por que teve aquela reação, frustrações, recalques que nós carregamos conosco. Então a dona Laura diz que em determinado período, quando ela começou a ficar mais serena e a visão interior se aclarou, essas lembranças começaram a causar perturbações. Por que eu estou tendo isso? Eu estou agora em nosso lar, já estou aqui trabalhando, já estou bem aqui no mundo espiritual, tem caldo reconfortante, aeróbus, campo da música, tudo coisa linda. Por que eu estou sentindo essas coisas? Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma, diz a dona Laura. Resolvemos então consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de um minucioso exame de nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. O arquivo da Cidade Nosso Lar guardava anotações particulares de cada um daqueles membros da comunidade Nosso Lar que estava ali em processo evolutivo. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos. Eles trabalhavam no Ministério do Auxílio, tinham seus horários de serviço, atendendo as criaturas que chegavam da terra, e nas horas vagas eles tinham que ler as memórias que foram escritas a respeito das suas atitudes por 2 anos seguidos. Não é esse negócio assim, ô Gaspar, leva isso daqui, lê, semana que vem você me devolve, viu? Leva o livro, lê, e semana que vem você me devolve, mas tem que saber tudo que está aí. Não, eles levaram as anotações e ficaram 2 anos lendo aquilo que era coisa deles. E aí, resolveu o problema? Não. Este período que eles tinham nessas anotações abarcava 300 anos. Ou seja, é como se você pegasse hoje sua ficha em abril de 2012 e você começasse a ler coisas que aconteceram com você desde 1712. Já pensou? Em 1712, nós vivíamos ainda a era do absolutismo praticamente na Terra. Johann Sebastian Bach, se não me engano, ainda era vivo. A música ainda estava lá no período barroco. Estávamos começando o processo do iluminismo. Tínhamos acabado de sair da Idade das Trevas com a eclosão do Renascimento. Então, por 2 anos, os dois foram ler o que aconteceu e envolveu a ambos nos últimos 3 séculos. O chefe de serviço de recordações, vejam só, hein? Chefe de serviço de recordações. Há um serviço lá no Ministério do Esclarecimento, na seção do arquivo. Olha como tudo está bem subdividido e bem organizado. Esse chefe do serviço de recordações não nos deixou ler as fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Só se lembrariam de 300 anos, porque não tinham como aguentar o que vinha antes desses 300 anos. Aí o André, todo curioso, perguntou: e bastou a leitura então para a senhora tomar posse de todas as suas lembranças? Não, só a leitura não.
A leitura apenas informa. A leitura te dá a notícia, viu, Felipe? Você, em um dia, pegou uns 20 carinha, estava lá numa tina de óleo fervendo e jogou os caras lá dentro. Você lê isto. Pô, será que eu fiz isso mesmo? Poxa, mas que coisa estranha, eu não sinto nada em mim que eu tenha sido tão malzinho assim. Hoje eu tenho uma cara tão bonzinho assim, olha lá, cara de menino bom, covinha no rosto, sorridente. Então a leitura informa a pessoa. Você fez isso. Estão vendo? Não é ninguém contando. Você está lendo. Para que você não tenha aquela desculpa de, não, esse cara está me contando porque ele é um fofoqueiro. Ele aumenta tudo que ele conta. É que ele não vai com a minha cara, por isso que ele está dizendo as coisas desse jeito. Nós gostamos muito de nos abster de certas responsabilidades, colocando essas culpas nas outras pessoas, ao invés de entender que elas estão nos revelando coisas importantes. Então a dona Laura diz, não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para o nosso próprio esclarecimento e, como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Vocês estavam vendo dona Laura ler racionalmente uma história que diziam que era dela. Ela estava sendo informada, mas ela não sentia. Aí, depois de ter feito todo esse estudo, ela voltou com o marido lá, e então os técnicos fizeram aplicações magnéticas para que, através dessas operações, ela passasse a sentir, recordando aquilo que aconteceu, sentindo todos os momentos. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Ou seja, não há esse automatismo como a gente às vezes imagina. Talvez com outro, dependendo do padrão de elevação de espírito, ele possa sim acessar esses arquivos de forma mais imediata. Mas nós estamos aqui vendo a situação de dona Laura e de seu Ricardo, que são espíritos de razoável, de mediana evolução para os níveis em que nós nos encontramos. No caso dela, não foi nem um filme, nem foi alguém falando, nem foi um insight. É claro que quando o interior se abrandou, ela começou a ter o que a Elaine aqui estava comentando conosco. Algumas coisas assim, alguma angústia, um sonho, uma premonição, uma coisa estranha. Algo que brotava dela, que ela não entendia. Estava inquietando. E se nada de fora estava produzindo isto, era provavelmente algo de dentro que gerava este processo. E vejam como os espíritos são generosos, eles são compreensivos, eles são compassivos. Primeiro, te entregam a história para você ler, e te dão 2 anos para você fazer isso. Depois que você já se incorporou intelectualmente àquele romance de 300 anos, então agora você vai passar pela experiência de sentir o caldeirão fumegando, de ver as pessoas ajoelhadas pedindo a você compaixão para você não jogá-las lá dentro, de ouvir os gritos e sentir o cheiro da carne cozida. É muito diferente de alguém te contar a historinha, de você ler a historinha. Ah, um cara fez isso. Certamente que não foi o Felipe que fez isso. Mas só de pensar e de sentir este momento, a gente já arrepia.
É por este motivo que às vezes o esquecimento é uma defesa. Às vezes não recordar de imediato todos os detalhes é um modo de preservar a sanidade daquele ser, pelo conjunto de atrocidades que ele já cometeu, da animalidade do seu espírito ainda. Então a bondade divina permite que isso seja gradual, na medida em que ele vai se equilibrando, ele possa ampliar. Ah, mas e depois dos 300 anos? Calma, que vamos consolidar o equilíbrio que vocês conseguiram até os 300 anos. O que adianta ir para 400 anos e vocês entrarem no parafuso e querer voltar para o umbral? Porque vocês vão se descobrir os piores da terra. Não, calma, vamos devagar. Quando vocês estiverem mais adiante, mais equilibrados, poderão voltar a uma situação mais antiga. Porque é muito grave você recordar de coisas sem ter condições. Nós costumamos nos perder no remorso, na culpa. E esse perder significa o quê? Significa, ao invés de, não, eu fiz isso, então agora eu vou fazer o oposto, agora eu vou me atirar, eu vou ser um mártir da miséria, da fome, mas eu vou fazer tudo para eu resgatar o passado. A gente diz, não, vou ser autista, vou ficar dentro de mim mesmo, porque eu não mereço, Deus é muito bom, eu sou um traste, então vou ficar lá embutido, vou fugir. Não queremos dizer que todos os que são autistas têm este tipo de postura, mas alguns estão nessa condição por seus remorsos recalcados. Ao invés de enfrentarem-se, ao invés de se projetarem para frente, se embutem. E isso é danoso para o espírito, porque é um tempo que ele perde. Uma encarnação, 2 encarnações perdidas, para ver se ele consegue sair deste trauma. Este é um dos casos. Agora, por exemplo, em outros livros existem relatos que se aproximam disso que vocês disseram, tanto os que estão aqui quanto você que nos assiste na TV Alvorada. Quando você vai ao livro Memórias de um Suicida, você vai encontrar 3 professores muito capacitados que dão aulas para os espíritos que estão aprisionados naquele grande castelo que a Legião de Maria administra no resgate desses espíritos suicidas. Não só os suicidas, como aqueles que induziram ao suicídio. Porque existem espíritos tão perversos que são encarcerados para que eles, se colocados em liberdade, não induzam centenas ou milhares de pessoas a se matarem. Tal o seu poder de envolvimento magnético na mente invigilante. Então, recolhidos por estes espíritos, ficam presos lá, mas recebem aulas constantes. Em uma destas aulas, eu me lembro que Camilo Cândido Botelho, que é o autor espiritual do livro, o mesmo escritor Camilo Castelo Branco, que tirou a própria vida através de um tiro nas têmporas, ele conta que o primeiro professor, se não me engano, usa um recurso bastante interessante. Aquela classe vai assistir na projeção de uma tela, como se fosse esta tela na parede, o que aconteceu com cada aluno. Então eles pegam o aluno se senta, eles colocam um tipo de capacete, e estes fios são conectados a um projetor, como se fosse um projetor multimídia, e este projetor multimídia mostra na tela qual foi o motivo que levou aquele indivíduo ao suicídio. Como se fosse um filme. Extrai do campo de memória, dos arquivos que estão ali na mente da alma, e projetam dando vida. Por que eles fazem isso? Pô, mas eles são sádicos.
Não. Porque a maioria dos suicidas escolhe este caminho com a desculpa de que eles foram vítimas, que ninguém gostava deles, que ninguém os apoiou, que eles foram injustiçados, que o marido abandonou, a esposa fugiu com outro, traiu. E então, quando eles veem o que aconteceu, eles vão ver, por exemplo, e a maioria diz que Deus não o ajudou, por isso que ele se matou. Eles vão ver, por exemplo, alguém que ligou para ele e falou assim: ô fulano, estou com saudade de você, não fique abatido não, eu vou te visitar. Ou alguém que viu a pessoa num estado de aflição e se interessou por ela: olha, vem aqui para minha casa, passa esse fim de semana comigo, a gente conversa. Ou disse: olha, eu estou indo na sua casa, você não gostaria de a gente bater um papo? Vamos sair um pouco? Ou então você começará a ver que você era ríspido, era agressivo, era maldoso com aquela pessoa. E essa pessoa foi embora porque encontrou alguém que era mais carinhoso que você, que era mais gentil, que era mais tolerante. Isso nos dois lados do afeto. Então, todo aquele cortineiro de desculpas, que geralmente é construído por um espírito imaturo, na frente de todo mundo, se desvanece. Ah, você disse que ninguém te ajudou, e quem que é essa pessoa que ligou para você? Quem é aquele amigo que convidou você para você passar o fim de semana? E o seu pai e a sua mãe que viram o seu estado e queriam te ajudar e você disse que estava bem, que não precisava de ajuda? E aquele médico que falou para você que não devia tomar esse remédio, que esse remédio era perigoso? Ou o farmacêutico que não queria te vender o veneno? Todos eles tentaram te ajudar. Como dizer que você foi vítima? Esta é a primeira terapêutica que o mundo espiritual, lá no castelo da Legião de Maria, utiliza para fazer esses espíritos despertarem para a verdadeira realidade. Não a realidade que eles inventaram, a verdadeira realidade. Eu fui desempregado, meu patrão me mandou embora, eu tinha filho para criar, fiquei com medo e me matei. Mas por que você não foi pedir esmola? Por que você não bateu a porta de uma instituição beneficente? Na rua da sua casa, um amigo seu, sabendo da sua necessidade, propôs levar você. Eu viver de esmola, que vergonha! Então você preferiu deixar os seus filhos à míngua por causa do seu orgulho, ao invés de pedir para limpar a calçada, pedir para arrancar mato, pedir para limpar o terreno a troco do almoço para a sua família. Então não foi você injustiçado, abandonado, não é o patrão o culpado. Quem decidiu se matar foi você, porque não queria passar pela humilhação, pelo vexame de bater a porta das casas pedindo serviços baratos para você ganhar o pão de cada dia. Ninguém obrigou você a se matar, nem o seu patrão, nem o desemprego. E se você está pondo a culpa dos seus filhos precisavam de você vivo, não no cemitério. Quem é que vai cuidar dos seus filhos se você não está lá? E se para você já é difícil, imagine para eles, que são crianças. Então o Espírito vê tudo isso, e aí ele vai voltar a essa vergonha dele mesmo com o que ele fez, porque ele vai ver que não adianta ele contar uma historinha, que a história que ele carrega nele é diferente, e ele vai ver isto. Este é o efeito que acontece com a gente, Tomé, no momento da desencarnação, quando nós somos levados em espírito a rememorar todos os fatos da nossa vida presente.
Tudo passa numa velocidade fulminante diante dos olhos do espírito no momento em que há o desligamento do espírito em relação ao corpo. E ele então, como se ele voltasse no tempo, ele vai vendo todas as imagens do que aconteceu com ele, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, porque disto vai restar para ele um alerta, uma noção, se ele jogou fora o tempo, se ele fez algo de bom, o quanto ele fez de mal. Já é um processo de ajuda do mundo espiritual para que o espírito, ao chegar do outro lado, tenha consciência. Mas quem diz que a pessoa do lado de lá tem vontade de entender que ele gastou o tempo dele jogando futebol, quando ele podia estar aprendendo, ajudando as pessoas, se melhorando, que ele passou o tempo dele ou ela passou o tempo dela no salão de beleza, gastando dinheiro para ficar por fora mais bonita e continuar feia por dentro. Quando a boneca tem que ir para baixo da terra, e o que vai sobrar dela? Porque aí ela vai ter que estar com ela mesma, com a essência. Isso tudo dói. Aí a pessoa fala assim: não, mas todo mundo era assim. Todo mundo vai ter esse mesmo problema que você. Todo mundo assistia jogo de futebol. Então, todo mundo jogou o tempo fora e todo mundo vai passar exatamente por isso que você está passando. Sentimento de culpa, de tempo jogado no lixo, de desperdício. Mas, porque a maioria não gosta de ouvir e de sentir estas coisas, Tomé, o mundo espiritual muitas vezes deixa que ela fique naquela sensação limbenta. Inventaram o limbo, né? Para a pessoa ficar lá. Então você vive no seu limbo, e o limbo costuma ser doloroso, até que você tenha vontade de sair dele. E sair do limbo significa assumir-se. Significa assumir-se. Vocês já perceberam como a gente gosta de, na escola, que o professor goste da gente? A gente adora, né? Ai, o professor é meu amigo, eu sou amigo do professor. Então a gente leva maçã para o professor, a gente quer carregar a mala da professora para não carregar o peso, e você fica amiguinho dele. Por que a gente tem este hábito? Mais do que o hábito de ser um bom aluno, de estudar, de tirar boa nota e não levar nenhuma maçãzinha para o professor. Porque a gente acha que se a gente ficar amiguinho do professor, o professor vai gostar da gente e vai tratar a gente assim meio como filhinho dele. E isso para nós é um conforto, porque nós somos criaturas carentes, somos criaturas imaturas. Toda carência é um processo de maturidade. E então, quando a gente quer que o professor, ai, fulano, vem cá, que bom ver você, ai, que legal, professor. Aí a gente não estuda, aí a gente acha que o professor vai ser mais bonzinho com a gente, porque ele vai corrigir a prova com mais facilidade para o nosso lado, porque é meu amigo. Porque a gente transfere para o professor um afeto que às vezes a gente não tem em casa, para o pai e para a mãe, ou do pai e da mãe. Quando de verdade o professor o que está fazendo é o quê? Eu estou te dando a matéria, honestamente, você presta atenção, estude, depois eu vou te perguntar e eu vou te devolver aquilo que você merece. Quem vai dar nota para você não sou eu, é você mesmo. Agora, se o professor te dá uma nota baixa, você odeia ele, né? Desgraçado. Eu levei 30 maçãs para ele esse ano e olha só o que ele me fez, me deixou de recuperação. Ele me deixou de recuperação. Olha que coisa insana. Não foi você que não estudou, que não fez o que devia, que não foi um bom aluno, que não se empenhou para ser alguém que aprendesse a lição. Não, é o professor que é ruim. Porque nós migramos, nós geralmente vivemos nessa zona limbosa do ele é meu amigo, então ele tem que me proteger, tem que me dar boa nota. Ao invés de assumir, não, realmente eu não fui um bom aluno, o professor tem razão. O professor será um bom professor se me reprovar. Quem é que diz isto?
Hein? Quem que diz isso? O professor será bom professor se me reprovar porque eu não mereço. Eu colei, eu não fui na aula, o povo punha lá presença para mim. Porque ninguém gosta de se assumir. A maioria quer sentar no fundão, fazer bagunça, não fazer nenhum tipo de obrigação e tirar nota. E aí é amigo do professor. Eu me lembro, uma vez, já havia me formado, e na faculdade eu estava na função de monitor de filosofia do direito. E como monitor, uma das tarefas era acompanhar provas de alunos. E uma das professoras tinha tido um problema de saúde e ela solicitou à diretoria que a diretoria fornecesse alguns monitores para tomar conta de 2 salas de aula. Na época, a faculdade tinha, no seu primeiro, segundo ano, tinha mais de 100 alunos, então as classes eram divididas. Faziam 2 classes para que todos os alunos pudessem ficar sentados um mais longe do outro. E um dos monitores que foi convocado fui eu, para tomar conta de uma sala, de uma matéria que não era minha. Então, tudo bem. Quando eu cheguei, né? Aquele alvoroço, descobri que naquele dia não havia 2 salas, era uma sala só, então estava todo mundo grudadinho, como vocês estão aqui, um sentado do lado do outro. Assim, para fazer prova, imagina. Se você fizer assim, você já vê o que o outro está escrevendo, imagina então. Como é que você vai tomar conta de uma prova dessa? De uma sala dessa? Quando eu cheguei, um negócio muito suspeito. Eu nunca tinha sido o professor daquela turma. Tinha um jornalzão, o Estado assim de São Paulo, em cima da mesa. Generosamente, os alunos tinham comprado o jornal O Estado de São Paulo daquele dia para eu ler. Porque eu descobri que o professor que eu estava substituindo tinha esse hábito. Ele se sentava e lia o jornal. E já viu, né, jornal daquele tamanho assim? Você abre o jornal, é um outdoor, e você fica atrás do jornal, e os alunos do lado de lá, fazendo o que querem. Aí eu agradeci pelo jornal, deixei o jornal em cima da mesa, distribuí as provas e disse para eles: minha gente, olha, o professor não pôde vir, eu estou aqui para acompanhar a prova de vocês. Vocês estão grudados um no outro, obviamente vocês sabem que não é a forma mais adequada de a gente ministrar uma prova, mas vocês são adultos. Eu vou estar aqui acompanhando a prova de vocês. Entreguei as provas, entreguei as questões e fiquei lá, sentado, olhando para todo mundo. Professor, o senhor não vai ler o jornal? Depois, agora não. Minha função lá não era ler jornal. Não era achar, pô, que turma legal é essa, deu até um jornal para eu ler. Aí eu comecei a ver aluno ficar branco, assim, branco, pálido. Outros ficavam se movendo. Aí eu comecei a olhar melhor o que estava acontecendo, né? Porque, além de tudo, no caso do direito, você tem acesso ao código. O código de leis, você pode consultar. Você não pode consultar os livros de doutrina, mas os códigos de lei, onde estão as leis, você pode fazer prova com consulta. Então, os movimentos dos alunos começaram a denunciar que eles estavam fazendo alguma coisa estranha. Aí eu comecei a chegar mais perto. E não existe nada pior para aluno, nada pior do que eu vou fazer com vocês agora. Para vocês verem como que é. Não existe nada pior para o mau aluno, para o medíocre, do que isto. O professor da sala, no dia da prova, faz isso aqui. Pronto. Podem fazer a prova. Sabe por quê? Porque o medíocre está contando para saber onde é que está o professor. Onde é que está o homem que eu vou colar e ele não pode ver, porque eu não estudei, eu não fiz a lição. E quando o professor está atrás, o aluno não sabe se ele está sendo visto pelo professor.
Aí eu comecei a perceber que um pedia o código para o outro emprestado. Aí, de tanto pedir o código emprestado, eu falei, deixa eu ver o seu código. Aí, na verdade, sabe o que eles faziam? Eles tiravam o código da capa, punham um livro de doutrina, onde estava toda a matéria, com a capa do código. E então, fazer o quê, né? Vocês estão fraudando. Eu pegava o código, que não era código, recolhia o livro, ficava comigo, deixava terminar a prova, porque o aluno não era meu, era problema do professor. E quando todos os alunos que fizeram isto terminaram a prova, eu separei todas as provas num maço à parte, peguei todos os livros confiscados como prova do crime, e quando terminou tudo, levei na diretoria. Entreguei, olha, esse aqui é o pacote de provas dos alunos que fizeram sem problema, esse aqui é o pacote de provas de alunos que estavam colando, e aqui estão os livros que eu peguei como prova do que eles estavam fazendo. Agora, isso não é problema mais meu, eu só estava lá tomando conta. Nisso, mas antes de terminar, não é? Na época, eu era advogado do departamento jurídico da PUC, que atendia a população carente, e eu tinha 4 estagiários. Uma das minhas estagiárias era aluna do 4º ano, e ela era monitora daquela turma, monitora. Quando ela chegou na faculdade naquele dia, boa parte dos alunos que estavam naquela sala já tinha saído da sala, porque viram que não ia dar para colar mesmo. Então, como não tinham estudado, pegaram lá, responderam 3, 4 linhas e entregaram a prova, porque não ia ter chance. O cara resolveu não ler o jornal, né? Aí ela chegou assim, o povo, Denise, vem cá, Denise, tem um carrasco lá dentro da sala, ele vai acabar com a gente, Denise. Mas quem que é? É um cara, um baixotinho, magrelinho, que está lá, chama André, se conhece? Ah, eu conheço, é o meu chefe. Eu era chefe dela, no departamento jurídico. Aí ela foi lá, né? Entrou, ô doutor André, tudo bem? Tudo bem. E o pessoal está achando que você está sendo um carrasco. Eu falei, deixa eles acharem. Eu não vim aqui para ser bonzinho, eu vim aqui para tomar conta. E olha, o que acontece é isto, olha isso aqui. Daí, né, como eles viram que ela me conhecia, ela saiu da sala, caíram em cima dela, né? Denise, fala para ele devolver os livros, porque os livros não eram meus. Eles tinham pego o livro emprestado das outras turmas para fazer a prova, ou seja, eu confisquei um livro que sequer era do aluno, era do outro, e esse outro que ia pagar o pato. Falei, problema do outro que prestou para o meliante o seu livro, problema dele e do professor. Meu problema era fazer exatamente o que eu estou fazendo. Não persegui ninguém, não tomei a prova de ninguém, não dei 0 para ninguém, separei as provas e entreguei o problema. Porque aquele grupo de alunos não era adulto. Não, e são estes, e a maioria ainda continua assim, que vão ser aqueles que vão defender direitos dos outros, que vão entrar em fórum fantasiado de advogado para falar em nome da justiça, incapazes de cumprirem com o seu dever medíocre de aluno, de serem honrados, de serem honestos, de entregar a prova em branco se eles não sabem. Essa é a conduta decente de alguém que não se prepara. Não é achar que o professor não presta, que o professor é rigoroso, que o professor não é isso, não é aquilo, ora. E o outro professor que se sentava e abria o jornal para que os alunos fraudassem, é tão ou pior do que os alunos, irresponsável, medíocre, indecente, porque está compactuando com um sistema de formar gente despreparada, para depois falar em nome da lei. E estamos falando isso por quê? Porque nós temos dificuldade de entender que é você que não estuda e é você que tira 0, não é o professor que te dá.
É você que não é capaz de retirar a nota que você sonhava, porque você não fez por merecê-la. E aí vem aquela conversinha de pai e mãe imbecis também. Ai, o professor fica perseguindo o meu filhinho. E aí vai na escola e depõe contra o professor ou contra a professora na diretoria. Que ele não deu a nota que o seu filho merece. Ora, vá ver se o seu filho estuda, faça você uma prova com ele, veja se ele aprendeu a lição. Se ele não aprendeu o que o professor não ensinou. Ai. Boa coisa essa, não? E então, é difícil para o espírito que tem esta vida neste mundo com estes valores, chegar do lado de lá e assistir esse filme. É difícil, porque ele não se encara nem aqui. Por isso é que nem todos podem recuperar a memória de imediato, Tomé. Porque é uma defesa contra a insanidade deles. Vai deixando ele padecer um pouco, deixando ele sofrer um pouquinho no umbral, deixando ele passar por uns apuros, para que ele possa devagar começar a se arrepender, começar a cair um pouco a ficha, e quando ele estiver mais lá na frente, aí então nós submetemos ele a uma prova um pouco maior, para ele entender como ele não foi bom, como ele desperdiçou o tempo, como ele jogou fora as oportunidades, como ele deu mais valor à cor dos olhos, à cor da maquiagem, do que ao valor que ele possuía como espírito. Ele poderia ter desenvolvido isto. Quando nós somos crianças e vamos para a escola, queremos logo ser gente grande. Mas quando nos tornamos gente grande e vamos para a escola, na faixa do gente grande, a gente quer ser criança. Já notaram isso? Então não existe nada mais criança do que um universitário que adora uma balada, que adora uma gangue, que adora uma farra, que adora encher a cara, que adora um fim de semana prolongado para fazer tudo o que não deve, menos estudar. É o que nós observamos hoje, num país de irresponsáveis. Você preferindo ser um jogador de futebol que compra um iate de 15 milhões... Como você vai dizer para o seu filho: não, você tem que ir para a escola para você ser um bom profissional e você conseguir ganhar o pão de cada dia e quem sabe ficar rico honestamente? Se ele olha para você e fala assim: você não viu esse carinha aí? Olha o iate dele, 15 milhões que ele pagou para o iate, 4 suítes, chutando bola na trave. Como você convence o seu filho que vale mais a pena ele estudar e ser uma pessoa decente do que ser um perna de pau aí dando canelada nos outros que ele vai ficar milionário? Com todo respeito aos jogadores de futebol, muitos dos quais têm curso superior e etc, etc. Mas o que nós estamos falando? De uma nação de gente ou de um país de perna de pau? O que nós estamos pretendendo para o nosso mundo? Um mundo onde pessoas descubram cura para câncer ou descubram como fazer um gol de letra? Quem decide isso somos nós. Então, esta irresponsabilidade diante da vida faz a gente passar depois por esses problemas. Vergonha, 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 vergonha. Ah, você quer lembrar mais um pouquinho? Não, pelo amor de Deus, eu não quero lembrar mais nada, já chega. Eu quero é esquecer. Então, uma outra das técnicas foi esta, que os suicidas precisam enfrentar, porque se eles não se lembrarem com exatidão como foi o momento que ele decidiu se matar, ele vai voltar a fazer isso, usando a desculpa covarde de que ninguém o ajudou, de que o professor é que era exigente, não era ele que era relapso. Mas quando ele vê que foi ele o relapso, que todos os seus discursos, todas as suas falinhas, todas as suas justificativas são desmentidas na hora que se expõe a imagem do que aconteceu com ele, não adianta eu contar a história, que a verdade aparece. Daí são várias maneiras pelas quais o espírito pode chegar ao conhecimento de alguma parte do seu passado. E naturalmente, como nós já vimos inclusive nas perguntas anteriores,
este poder, esta capacidade está muito vinculada à pureza do espírito. Quanto mais elevado ele é, mais ele pode abarcar ângulos mais antigos da sua jornada. Quanto mais criança ele é, menos ele pode se lembrar das burradas que já fez. Porque senão essas burradas que já são passado vão voltar a ser presente. Porque uma das características da resposta que nós vamos ler agora é que, para o espírito, a lembrança do passado é recordar o presente, porque o passado se torna presente para ele. Então ele volta a viver tudo aquilo. E ele se mantém naquele clima, se ele não tiver equilíbrio para lembrar. Nós temos já contado para vocês a história dos mensageiros, onde ele conta que 2 espíritos estão vivendo lá no tempo das calendas. Estão esperando voltar lá para os seus escravos, estão esperando que o seu recurso ao imperador, o seu ofício ao imperador possa ter recebido a autorização, porque o Visconde de Cairu está contra o meu interesse. Quer dizer, isso já aconteceu há 100 anos, 120 anos, 130 anos, e ele ainda está achando que está acontecendo. Vamos então agora ver a resposta da pergunta 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado? Resposta: o passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece ainda a tua inteligência, falando a Kardec que está encarnado, portanto, nós nos lembramos de coisas que se apagam para a tua memória. Mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. Quer dizer, muitas coisas ainda o espírito não sabe. Só vai chegar a esse conhecimento quando estiver lá nas regiões mais elevadas, que lhes dão essa potencial capacidade de penetrar todas as coisas. Perguntas, dúvidas até aqui? Ninguém? Aí, Felipe. Não, mas o espírito ele tem que lembrar, tem até um limite até onde ele precisa lembrar para ele evoluir, para ele tirar um gargalo para a evolução dele ou não? Bem, o nosso entendimento a respeito do quanto o espírito precisa está vinculado, Felipe, ao grau de atraso do espírito. Na medida que nós estamos falando de um formigueiro, onde nós estamos, nós somos formigas. Como formigas, nos falta muito ainda a chegar na condição de anjos. Agora, nós como formigas estamos vinculados aos erros primários, que nós ainda não conseguimos vencer. Depois que nós conseguirmos vencê-los, e este conseguir vencer significa o quê? Você já sabe que você fez coisas erradas, mas este período de erros, ele aconteceu numa época em que você não era uma pessoa totalmente lúcida, você não tinha lucidez plena, você estava aprendendo. É o caso dos espíritos primitivos e semicivilizados. Eles erram, mas eles não geram karma. Os espíritos primitivos e semicivilizados, eles não estão na fase, se estão sofrendo, não estão na fase de estar padecendo por culpas. Eles estão sofrendo porque estão aprendendo com o erro, coisa que é diferente dos espíritos que já têm uma outra condição, os espíritos que já são espíritos em expiação. O espírito que está em expiação é aquele que já sabe a diferença do certo e do errado. E se ele erra, erra porque quis. E então ele tem que reparar o mal quando ele quer evoluir. Se nós estamos nessa faixa, e nós, para sairmos dela, aprendemos que o mal que a gente fez com vontade de errar, nós temos que reparar, nós mesmos não sairemos dali enquanto nós não repararmos o mal que a gente cometeu.
E nós vamos pedir, e vamos pedir, e vamos pedir, que a gente possa ver cada vez mais longe, porque eu não quero sair para uma dimensão espiritual e evolutiva melhor, por favor, por condescendência. Eu quero estar entre os que merecem estar no mundo luminoso por ter minha luz, não porque alguém deixou. Porque se você entende, e é isso que os espíritos em um nível mental mais avançado já sabem, que você é o que você vibra, e você identifica em seu ser que você teve prazer de deixar uma pessoa no frio porque você tinha raiva dela. Como você vai entrar no mundo, numa dimensão mais pura, em que você é o que você sabe que você é, se você sabe que você é alguém cruel? Então você vai solicitar que Deus te permita a oportunidade de se limpar da crueldade. E você pede para voltar à vida física e passar por uma situação que seja igual a daquela pessoa. E que você padeça porque você merece, porque você fez essa maldade com alguém. Então você, para se considerar justificado como merecedor, você enfrenta o mal que você fez outro sofrer. Aí então você pode dizer a você mesmo: Senhor, eu fui mal e eu colhi o fruto porque eu pedi. Eu não quero sair de onde eu estou sem limpar-me antes. Esta é a motivação básica que leva um ser a ir buscar no seu passado os seus equívocos, para que ele possa saber aonde ele tem que lutar, a fim de que ele corrija o seu modo de ser. Nós temos um exemplo sobre isso muito interessante, que às vezes eu me lembro e comento. Quando João Batista nasceu, ele era, parece, alguns dias mais velho, algumas semanas mais velho do que o seu primo, vamos chamar assim, filho de Maria e de José, Jesus de Nazaré. Eram parentes entre si. E quando Jesus está no desenvolvimento do seu messianato, ao falar de João Batista, Jesus se refere aos seus discípulos que dos homens nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. E nós observamos nisto um encômio, um elogio, um reconhecimento vindo de Jesus. João Batista é aquele que batiza Jesus e que, com este gesto, simbolicamente falando, demonstra a todos os que estão presentes que aquele é o enviado. E a partir dali, Jesus é o ser que vai à frente, porque João diz: eu sou aquele que batiza com água, mas vem depois de mim um que batiza com o fogo, e de quem eu sou indigno de desatar as suas sandálias. É necessário, portanto, que eu desapareça para que ele surja. João fala isso de Jesus. João tem esta função específica no messianato do Cristo. E como é que João morre? Decapitado, porque uma semi-prostitutazinha, seduzindo o rei, que não devia ter lá muitas emoções, além de ver uma mocinha meio despida dançar para ele, ofereceu a ela qualquer coisa que ela pedisse, tão encantado que ele ficou. E ela vai falar com a mãe, uma cobra criada, e esta promessa o rei teve a ousadia e a falta de juízo de fazê-la em público. E então vem a moça pedindo a cabeça de João Batista, porque João Batista, cultivador fiel das virtudes, criticava Herodes e a sua cunhada
por terem se unido depois da morte do marido. E por que ele criticava isso? Porque não se sabe se por interesse, por deliberação ou por casualidade, em um determinado dia, eis que a cunhada está nua, se banhando no jardim, enquanto o rei da janela a visualiza. E vocês que são mulheres poderão dizer se isso foi por acaso. O que vocês acham? Se ela fez isso sem querer, ou se de verdade ela olhou por um espelhinho, viu que o rei estava lá e resolveu fazer um striptease. O certo é que o rei se encantou com essa mulher, que era casada com seu irmão, e ele que estava em guerra com uma nação vizinha, envia o seu irmão para a guerra. E segundo constam, por aí, com a ordem de que se o inimigo não matá-lo, alguém o matasse. Porque ele estava apaixonado pela cunhada, que tinha que ficar viúva para ficar com ele. E, obviamente, isto que, nos tempos atuais, se isso fosse trazido para agora, nós estaríamos ouvindo o rei Herodes dizer: eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. Porque essa é a solução mais fácil para todos os que são chamados a perguntar: o que você estava fazendo? Não, eu não sabia. Está na cara. E João, que era um líder religioso respeitabilíssimo, dizia, a boca aberta aos quatro ventos, e execrava a conduta do rei com a sua cunhada, porque mesmo que ele não soubesse, era imoral que ele tomasse a esposa do seu irmão, depois de uma morte dessa, que ele poderia ter evitado, mas não evitou. Ele mais do que fez foi facilitá-la. E João então descascava, dizendo que aquilo era uma situação impudica, que aquilo era uma coisa errada moralmente, que aquilo era uma vergonha para a nação, que era embasada na religiosidade. Imagina isso. E a mulher, o rei até que ficava quieto, porque ele sabia que era mais ou menos verdade. Mas a Herodíades não queria saber disso. Falou mal de mim, é meu inimigo. E o que eu vou fazer? O rei, para tentar acalmar a coisa, mandou prender João Batista. João Batista estava preso. E ele fica preso aqui, fica quieto, não fala mais nada, ninguém escuta, e logo o povo esquece. Vem a Semana Santa, vem um novo escândalo, né? Daqui a pouco o povo já está falando de outra coisa, ninguém vai nem lembrar que o tal do senador era amigo íntimo do outro lado, do outro bandido. Ninguém vai lembrar disso. Então era o mesmo esquema. Mas só que a mulher sabia que ele estava preso, e a melhor maneira de acabar com tudo é fazer ele ficar quieto. Aí então a Salomezinha lá dá os seus requebros, os seus corcoveios, os seus meneios. O rei fala besteira: o que você peça que eu te darei o meu reino por aquilo que você pedir. Aí ela vai falar com a cobra velha: o rei falou que eu posso pedir qualquer coisa, o que eu peço? Vou pedir uma viagem para Tunísia. Não, minha filha. Vou pedir para ir lá no Big Brother. Também não, minha filha, para com isso. Vou pedir para um cruzeiro no Costa Concórdia, se ele me paga. Não, minha filha, pede outra coisa. O que, mãe? O que você acha? Pede a cabeça do João Batista. Aí João Batista, por causa disto, ela chega para o rei e diz: eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja de prata. E por orgulho, porque onde já se viu um rei que diz que vai fazer qualquer coisa que a moça pedir, agora vai dizer que não faz, ele manda cortar a cabeça de João Batista e trazem a cabeça numa bandeja. Esse cara era dos filhos de mulher o maior que já existiu.
Por que ele termina a vida nessa situação? Nós vamos entender isso, entendendo esse mecanismo que o Felipe estava aqui querendo saber. Nós aprendemos, inclusive na própria Bíblia, que João Batista era o espírito Elias, que havia vivido 800 anos antes, que agora reencarnava exatamente para cumprir o que estava nas Escrituras, porque os doutores da lei, os escribas, sabiam que no Testamento herdado de Moisés, nos profetas, havia a notícia de que viria o Messias, um Messias que libertaria o povo, mas que antes do Messias, Elias teria que vir primeiro. Então isso está escrito, tanto que alguns discípulos chegam a Jesus e dizem: tudo bem, Senhor, o Senhor falou que é o Messias, nós acredita, mas diz um negócio aqui, todos os caras velhos aqui falam que antes de vir o Messias, Elias tinha que ter vindo. E cadê o Elias que não veio? Aí Jesus diz para eles: isso é verdade que Elias deveria vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio, não o reconheceram e fizeram com ele tudo o que lhes aprouve, e do mesmo modo que fizeram com ele, vão fazer com o Filho do Homem, que era Jesus, que se dizia Filho do Homem. E aí vem a frase lapidar: e então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Por que enfiaram na Bíblia? Eles que podiam ter deixado a coisa desse jeito, que Jesus falou que iam fazer sofrer o Filho do Homem também, por que puseram lá uma frase? E então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Ou seja, que o João Batista era o Elias que tinha que vir e que já tinha vindo. Isso está explicadinho ali, explicadinho na Bíblia, mostrando esta prova da reencarnação. E aí o que acontece? Elias, que agora renasce como João Batista, era um espírito de Escol. Ninguém pode imaginar que Elias veio à terra porque ele tinha que pagar uns pecados, assim, que ele era um cara que tinha que se livrar do vício da bebida, então ele tinha que nascer para ter um problema no fígado, ele tinha comido muito lá no passado e agora ele tinha que ter um problema de diabetes, então é por isso que ele reencarnou. Não, nós vamos ver que ele está ligado à tarefa do Cristo, ele é um missionário, como Jesus o reconhece. Mas o que acontece? Quando ele era Elias, 800 anos antes, ele era um profeta bastante aguerrido, bastante fiel aos seus princípios, e ele defendia a lei mosaica cegamente. E em determinada ocasião, com os seus seguidores passeando pelo deserto, ele encontrou um grupo de pagãos ofertando um culto a um deus chamado Baal, um deus de outra nacionalidade, que cultivava riquezas e que tinha uma estátua que o representava, uma estátua de metal, ou de prata, ou de material mais dourado, que eles colocavam fogo no seu interior, ela ficava incandescente, então sobre os braços da estátua sentada, eles depositavam crianças, virgens, em oferenda, matando-as. Quando Elias vê na nação hebraica um grupo de homens e de mulheres cometendo este desatino, contrariamente aos ensinamentos mosaicos, fazendo oferendas e com todos os requintes de barbárie, ele determina aos seus seguidores que matem todos os caras que estavam lá, degolando-os. Elias, nesse momento, assume a penosa sentença de ser alguém que toma sobre si o poder divino, como se ele fosse de verdade Deus. Ele podia ser um emissário, podia ser um profeta, mas ele estava muito longe de ser Deus que decidisse o destino daqueles irmãos, mesmo em erro.
se há alguém que deveria matá-los e que teria o poder de fazer, é o Criador de todas as coisas, não Elias. Mas, imbuído de uma fé cega, de uma fidelidade extrema, canina, ele manda que todos eles sejam executados, e todos esses seguidores de Baal são mortos, degolados. Agora ele continua Elias, ele continua digno da confiança divina. Ele demonstrou o seu empenho, ele demonstrou a sua fidelidade, ele demonstrou sua gana de defender os princípios nobres. Mas ele sabe que ele exorbitou, porque ele não é Deus, ele não tem o direito de tirar a vida dos outros. Então, quando o Senhor vai vir à terra e o convoca para que ele seja o precursor, ele sabe onde está o peso na consciência de culpa. Ele sabe que ele não fez o que devia ter feito. Não que ele precisasse passar por isso por expiação, mas para ele mesmo perdoar-se, ele solicita que Deus o conceda a situação de fazer nele o que ele fez nos outros, e de morrer injustamente por falar a verdade, como fazia Elias, em testemunho da sua fé, degolado do mesmo modo que ele havia determinado naquela época que os antigos seguidores pagãos assim fossem imolados, para garantir a si mesmo o que, Filipe? A nobreza, a decência, e não chegar num plano superior e alguém falar: você quem é? Você é o João Batista? Você é o Elias? O mesmo que foi o Elias, o degolador de criancinha, de velha lá no deserto? Sou eu. E aí, você veio para cá como? Como é que está o negócio lá dos degolados? Você já acertou tudo isso lá? Certamente que os espíritos não iriam fazer isso com ele, mas não precisa. Você faz, você sabe. Então, quando chega em determinado nível de lucidez, Filipe, queridos telespectadores, nós não precisamos de juiz, não precisamos de tribunal, nós somos ele. Para que nós tenhamos esta consciência limpada dos nossos desatinos, nós pedimos as tragédias, e é isto que faz com que a gente precise recordar de mais coisa, precise ir mais para trás um pouco, até que chegue um momento em que você identifique que naquela época, como espírito, você ainda não sabia o que era certo e errado. Dali para trás, você não está submetido à lei do karma, à lei de causa e efeito. Dali para trás, você faz coisas erradas, como a criança faz coisa errada e enfia o dedo na tomada, porque ela não sabe o que é. Ela vai mexer no fogão e se queima, mas ela não sabe o que tem ali. Ela vai sofrer para aprender que ela não pode passar perto do fogão, que o fogão vai queimá-la. Mas ela não está sofrendo a queimadura porque é consequência do seu erro. Não, do seu erro deliberado. Então, quando nós discernirmos que na faixa de entendimento nós já conseguimos nos limpar e passar por aquelas experiências que a gente fez os outros passarem, e nós então podemos nos oferecer ao Senhor com a consciência desculpada, aí então nós não precisamos ir mais para trás, aí então nós podemos nos preocupar em ir para frente. Mas enquanto isso, nós vamos ter que escavar para a gente chegar nos nossos podres, naqueles, como nós já aprendemos aqui no Livro dos Espíritos, que foram feitos com conhecimento. Você sabia que não era bom e você não se incomodou com quem ia sofrer, e mesmo assim você fez. Estes são débitos nossos, porque nós escolhemos fazer, entendeu? Então isso vai nos dar a medida, e é isso que os espíritos vão também levar em conta ao nos permitir lembrar mais ou menos
do nosso passado. É assim, mais ou menos, que a gente pode entender o processo da recordação do passado como mecanismo de nos projetar para o futuro. Porque ninguém consegue ir para frente com a barra suja. Mesmo que o povo fale assim, não liga para isso não, a gente nem está vendo. Fala, não, tudo bem, mas eu estou vendo. Eu sei. O irmão Jacó era cercado de amigos que tinham suas luzes, que eram companheiros dele, eram generosos com ele. Ninguém falava, pô, mas você está escurinho, hein, Jacó? Cadê? Nem uma fagulhinha, nada. Ninguém falava nada. Mas ele sabia. Ele olhava todo mundo tinha a sua luzinha, e ele lá era um carvãozinho apagado. Então ele sabia que o erro estava nele. E é isso que ele vai buscar na escola da iluminação, lá no capítulo 17 do livro Voltei, do irmão Jacó. Tá bom? Agora vamos às perguntas do dia de hoje. Agora ela pergunta: quando reencarnamos nesta vida, todos os filhos que nascem dos mesmos pais já o decidiram assim antes de reencarnar? Quero dizer, essa família já acordou, já combinou antes de vir? Ou podem também ser que esperavam nesta encarnação juntar-se a esta família de última hora? Obrigado, Laura, pela sua pergunta. Ela quer saber se em uma família todos os que fazem parte do grupo familiar estão ali por terem combinado isto. Alguns sim. Sempre que possível, os espíritos nos explicam que nós procuramos espíritos amigos, afins, para que nos aceitem no núcleo familiar. E isto é uma forma de beneficiar o processo reencarnatório para que ele possa atingir o seu objetivo. Ninguém nasce para ser um derrotado. Ninguém veio ao mundo para ser aquele que não tem apoio para seguir adiante, a não ser que ele precise desse tipo de desafio desde o berço. Então, os espíritos nos respondem, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que existem as famílias espirituais e as famílias materiais. Nas famílias espirituais, elas se organizam no plano da vida invisível e, quando vão renascer, procuram renascer juntos, mas ao lado destes, com quem então há uma afinidade fácil, uma convivência agradável, uma forma fácil de se entender. Podem existir espíritos que sejam neutros, ou seja, nunca estiveram conosco, estão chegando pela primeira vez naquele grupo familiar, para que assim eles possam começar a entender certas coisas. Portanto, eles não têm tanta afinidade. Mas pode também acontecer, Laura, de renascerem no mesmo grupo familiar nossos adversários do passado, inclusive obrigados, reencarnes compulsórios. Daí ser também possível encontrarmos espíritos que chegam trazidos por mãos amigas do plano invisível, que venham nos ensinar paciência, perseverança, tolerância, amor mesmo sem ser amado. Então há um leque muito grande e variado de opções ou possibilidades que envolvem uns com outros. Certamente aqueles que têm dívidas comuns têm que se reencontrar no seio da família, certamente. Porque os que erraram juntos têm que se reconstruir juntos também. Agora, naturalmente que há um planejamento feito no plano invisível para uma reencarnação. A gente vai fazer uma viagem de um fim de semana, Semana Santa, 4 dias, você planeja tudo, você vê para onde vai, que roupa vai levar, quantas camisas, quantos shorts, quantas sandálias, se vai para a praia, protetor solar de qual grau, se vai levar chinelo de dedo, se vai ter sunga, maiô adequado para ficar os 4 dias que nem um jacaré na areia, só para ficar 4 dias. Imagina você planejar uma forma de voltar a um mundo e ficar 60 anos, 70 anos, se vai ser assim, no susto. Agora, depende do que é que o espírito precisa. Alguns espíritos estão numa situação tão penosa que eles precisam renascer de qualquer jeito. Até se fosse possível como filho de cachorro, de gato, de papagaio.
né? Eles não precisam de ser filhos do cientista com a pesquisadora, eles precisam de um corpo que às vezes é doente, um corpo que às vezes é largado, que é abandonado, porque eles são espíritos rudes, espíritos difíceis, estão no estágio evolutivo ainda primário, mas a reencarnação será boa para ele. Precisam drenar doenças que eles acumularam na alma. Então, dependendo de cada caso, os planejadores espirituais criam aquilo que é o adequado para aquele espírito e o colocam ou em uma família que o receba, porque já se combinou isso antes, ou em uma família dessas que não estão desajustadas, ou no ventre de uma moça leviana que vai engravidar aí de qualquer um, em qualquer lugar, e depois vai largar o filho para alguém criar ou para ele morrer à míngua. Depende exatamente de como aquele espírito precisa enfrentar os seus erros. E é isso que vai nos dar essa diferenciação entre um grupo familiar, porque em uma família nós temos de tudo, temos amigos, temos pessoas indiferentes e temos adversários, dentro do mesmo sangue. E é isso que só a doutrina espírita pode informar, que nós estamos todos neste caldeirão porque temos alguma coisa a ver, todos convidados a apagar o fogo e a sair do caldeirão melhores, todos, mas só vai fazer isso quem realmente tiver vontade de conhecer esse mecanismo. É preciso então renunciar, é preciso ter paciência, é preciso desenvolver a afetividade com aqueles com quem estamos convivendo. E não há nada melhor do que um caldeirão para você fazer isso, porque você tem que todo dia olhar para a cara do cara e o cara olhar para a sua cara, não é? Quem não faz isso está perdendo a chance. Não será mandado para o umbral, nem será mandado para o inferno, nem será exterminado por Deus, mas sabe aquele negócio? Vou aguentar esse cara até eu morrer, porque depois nunca mais quero ver esse traste na frente. É aí que você vai ter que nascer com ele de novo. A forma mais fácil de você se livrar dele é amá-lo. Amá-la. Não é amá-la sem alça. É ter amor sincero, verdadeiro. Quando você aprende a amar a pessoa, mais difícil que for, você então já aprendeu a lição, você não precisa ficar mais com ele, com ela. Mas enquanto você está pedindo, eu não quero nunca mais ver esse cara pintado de ouro na minha frente, é que você ainda não desenvolveu em você o que precisa. Ele ainda continua sendo uma boa escola para você. Você ainda não é um bom aluno, então você precisa daquele professor que não lê o jornal e que fica tomando conta para ver se você está fraudando. Porque o dia que você não fraudar mais, você não precisa nem de professor na sala de aula. Você recebe o papel e faz a prova honestamente, porque você aprendeu a ser honesto. Tá bom, Laura? Muito obrigado, viu, querida? A você, a toda a sua família, o nosso abraço aqui da cidade de Campinas, no Brasil. O Armando Paulo de Montemor, Portugal, pergunta: quem está em pior estado espiritual? O assassino ou o suicida? Isto não é, vamos dizer assim, Paulo, uma categoria em que todos os que são assassinos estão em determinado nível e todos os que estão suicidas estão no nível mais baixo ou no nível mais alto do que ele. Não. Cada suicida, como cada assassino, são avaliados na lei do universo individualmente. Então se leva em conta o que foi que produziu nele a insanidade que levou a matar, ou a insanidade que levou a se matar. Nós já vimos, por exemplo, que muitos suicidas são os que escolhem este caminho porque perderam a consciência, a lucidez em função de processos obsessivos. Entidades perseguidoras podem levar uma pessoa à loucura e fazer com que, em um momento de desajuste, de desatino, ela se atire do alto de um prédio. E sabe como é que a lei do universo considera isto? Considera não o indivíduo que se matou como suicida, considera o espírito como um homicida. E consideram o que se matou responsável pelo grau de obsessão que ele permitiu que se instaurasse nele. Por que que ele não venceu a influenciação negativa? Agora, uma pessoa assassina outra. A própria lei humana levanta atenuantes e levanta excludentes
de culpa, se o assassinato foi decorrência da legítima defesa. Ele é um assassino, tirou a vida de outro. Mas já na terra, a lei humana, constatada a legítima defesa, diz que ele não pode ser punido se alguém vem ameaçá-lo de morte e ele se defende matando. Porque é instintivo, é do instinto animal o desejo de você preservar a sua vida. E você faz qualquer coisa. Você não poderia então ser punido pela lei, se a lei da natureza te instiga no momento de medo, no momento de ser agredido, de você agredir a pessoa e tirar a vida dela. Então são critérios que também o mundo espiritual leva em consideração. O que levou a pessoa a matar? Por que ela assassinou alguém? Ela estava lúcida? Ela tinha noções do que estava fazendo? Ou ela correu os riscos porque ingeriu bebida, ingeriu droga, ficou alucinada? Ou ela foi treinada desde criança em uma sociedade perversa a ela se tornar uma arma, porque com isso ela ia para o paraíso? Como você pode imaginar que comete o mesmo crime alguém que pega um rifle do alto de um prédio e fica mirando na cabeça dos transeuntes porque ele quer matar por prazer, para treinar a mira, de alguém que desde criança o pai ensina que ele vai ser um lutador da fé, que ele tem que honrar Alá, ou que ele tem que honrar algum Deus qualquer, e que no dia adequado ele vai em holocausto dar a sua vida como herói. E ele vê os seus amigos aparecendo na televisão, o povo carregando aqueles caixões de defunto na rua. Ele se matou, mas matou não sei quantos outros, ele é um herói. E então, a criança nasce e é criada com esses valores. Depois chega o dia em que ela mata os outros. Será que é o mesmo tipo de crime? O mesmo homicídio? Alguém que foi treinado ou que teve a sua mente domesticada para fazer aquilo num determinado momento, daquele que fica, não, aquele lá está mancando, eu vou tirar ele da terra porque está mancando, eu vou fazer o favor para ele, já acaba logo, nunca mais vai mancar. Ah, aquele lá, ele está, não gostei da peruca dele, olha, é uma peruca feia, essa peruca vai te matar, tof, pronto. Não tem comparação. Então, não há, no plano espiritual, como também já existe essa diferenciação na terra, quem está em pior situação. O que é certo é que, sempre que a gente faz o mal por gosto, nós estamos danados. Nós estamos numa situação ruim. E sempre que exista alguma justificativa que o mundo espiritual considere plausível, isto é levado em conta, é uma atenuante àquele ato. Por isso é que é individual e nós não podemos dizer a você, cada um vai passar por esse julgamento, porque a lei conhece cada circunstância que levou uma pessoa a fazer aquilo. Muito obrigado pela sua pergunta, viu, Armando? Um abraço para você. A Neide de Guaratinguetá. É a última, Ana Paula? Gostaria de saber se quando desencarnamos, nossos parentes vêm nos receber, ou os espíritos de luz vêm para nos socorrer, ou isso depende do merecimento de cada um. Bem, nós estamos sempre lembrando que nós somos do lado de lá o que éramos do lado de cá. Mas uma das formas mais interessantes de nós passarmos pelo processo da desencarnação, Neide, é nos prepararmos para ele. É conhecermos as leis espirituais, é termos pensamentos nobres e não nos iludirmos a respeito de que somos indestrutíveis. Não, nosso corpo vai morrer mais cedo ou mais tarde. Como é que nós vamos ser recebidos do lado de lá? Como nós éramos aqui, pelas pessoas que nos queriam bem ou que nos queriam mal, dependendo da nossa faixa de sintonia. Por isso é que a doutrina espírita nos aconselha tanto a que nós esquecemos o mal que fomos vítimas, que nós perdoemos, que nós não façamos o mal para os outros. Porque se nós vamos precisar chegar do outro lado, na condição débil daquele que está... É como se você, por exemplo, fosse nascer e como bebê, você depende da enfermeira, depende do médico, depende do assistente, depende de todo mundo que vai te receber. E aí o que acontece? Ao invés de você ter feito amizades, você prejudicou todos eles têm raiva de você. Aí você vai sair com aquele sorriso de sebo, e todo mundo que está ali quer te matar, porque você é o cara que acabou com a vida deles.
Então os espíritos que durante a vida física outra coisa não fizeram do que prejudicar os outros, estão em uma situação bastante complicada, muito complicada. E por defender-se, ou pela lei permitir que eles possam, muitas vezes, ficar longe dos seus agressores, eles passam por períodos no umbral, em regiões escuras, onde a sua sintonia permite que eles fiquem, ou são encaminhados para reencarnes quase imediatos em corpos deformados, nos quais eles ficam ocultos, para não serem perseguidos. Então, depende de como nós estamos em nossa sintonia, para que aquela sintonia adequada nos leve a um ambiente melhor, ou a sintonia inadequada nos faça encontrar com todos aqueles que não gostam da gente. Nós nessa vida decidimos isto. Hoje nós somos o fruto das vidas anteriores, mas agora nós somos aquilo que nós fizermos de nós. E onde nós vamos recolher isto? Depois do desencarno. É assim que o mundo espiritual estará nos esperando com aquilo que a gente de verdade é. Vamos nos conhecer então com mais profundidade, vamos decidir aproveitar melhor o tempo, vamos produzir coisas boas, porque o que produz coisa boa está fazendo a vontade do Pai, está sendo a longa mão de Deus no mundo. E se você já está em sintonia com os amigos, como é bom você, quando está na situação débil, ser recolhido por quem te ama. Fala baixo, que ele está dormindo. Vamos limpá-lo com cuidado, vamos pôr uma roupinha boa nele, abaixa a luz, não fala alto, põe uma musiquinha, vamos deixar ele dormindo, aumenta a temperatura, ele está com frio. E então você chega do lado de lá, e quem gosta de você te recebe. Mas depende de como a gente é aqui, tá bom, Neide? Muito obrigado pela sua pergunta. Nós poderíamos tratar desse tema uma semana sem parar, mas para responder a você e aos nossos telespectadores, ainda no programa de hoje, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e pela participação de todos vocês no programa da nossa TV Alvorada Espírita, no estudo do Livro dos Espíritos ao vivo. Nós te agradecemos, Jesus, pelas dádivas que o teu amor nos oferta, por aquilo que vem do alto, com a finalidade de nos abastecer de ânimo, de força, de esperança. Te agradecemos o carinho destes espíritos, que não se limitam aos que aqui estão nesta noite, mas que visitam a todos os que nesse instante também em sintonia com a TV Alvorada podem orar, que chegam aos lares mais distantes, que abraçam e fazem-se sentir na atmosfera generosa com que envolvem os que participam, seja na emoção, no arrepio, no calor, seja naquela sensação de amor. Estes espíritos não esquecem de ninguém que esteja vibrando na sintonia do bem, em favor da humanidade. Que nós possamos, Senhor, oferecer o melhor do pouco que temos, a que o mundo possa também se sentir abraçado, que as criaturas que têm deveres para com o destino da humanidade sejam iluminadas na consciência, possam realmente aproveitar a honrosa oportunidade de serem edificadores de um mundo melhor, compartilhando os avanços ao invés de escondê-los, salvando os famintos ao invés de multiplicá-los, ampliando as condições do entendimento ao invés de espalhar os conflitos. E que todos nós, Senhor, sabendo que é assim que o mundo melhora, não nos esqueçamos de fazer a mesma coisa em nossos lares, estimular
ajudar, compreender, elogiar, demonstrar afeto, dar de nós mesmos, para que o nosso mundo, o mundo da família, o mundo do trabalho, o mundo do lazer em que estamos, seja um prenúncio do mundo melhorado com o que sonhamos. Que a nossa vibração possa então atingir não apenas os governantes, os homens de poder material, político ou militar, mas igualmente todos os povos, todos aqueles que às vezes pensam que a agressividade é a única estrada para combater a agressividade, que a maldade possa estar a serviço da bondade, que nós aprendamos que jamais conseguiremos a paz com a violência, mas que os homens também não se intimidem e que possam, através do entendimento, do esclarecimento, da iluminação de outras consciências, espalhar tudo aquilo que seja capaz de despertar os que dormem. Que nós sejamos, Senhor, teus ajudantes, mas para tanto precisamos viver teus ensinamentos antes. É por isso que aqui estamos para estudar, para aprender, para pensar. E quem sabe, para ter coragem de mudar. Aceita a oração que deixamos aos teus pés em silêncio. Pai nosso,